Como o nosso país está melhorando, a expectativa de vida, que atualmente é de 73 anos, ela também está aumentando. E com isso, algumas doenças que são prevalentes nessa faixa etária, ou seja, na terceira idade, elas tendem a aumentar e merecem uma atenção especial. Sabemos que 50% dos diagnósticos de demência são devidos à doença de Alzheimer, outros 25% por questões de doença cerebrovascular e 5% são devido à hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal é caracterizada pelo acúmulo excessivo do líquido céfalo-raquidiano dentro da caixa craniana, principalmente dentro dos ventrículos, atrapalhando o funcionamento adequado do tecido cerebral. A manifestação clínica característica é o distúrbio de marcha, então o paciente ele tem força nos membros inferiores, mas não consegue executar a marcha de forma adequada, a dificuldade para memorizar fatos recentes e para executar tarefas e a dificuldade também de controlar a urina. É nossa preocupação oferecer para os pacientes a possibilidade de ter uma vida normal. A hidrocefalia de pressão normal é classificada dentro das demências, mas diferente dos outros tipos, como por exemplo Alzheimer, demência frontotemporal, a demência vascular, é possível ter tratamento e é possível cura, através de um implante de uma derivação ventrículo-peritoneal ou então de uma neuroendoscopia, que restabelece a hidrodinâmica cerebral normal e o cérebro então passa a funcionar normalmente. Quando o paciente tem um quadro clínico compatível com a hidrocefalia de pressão normal, ou seja, dificuldade para memorizar fatos, dificuldade para caminhar, dificuldade para controlar a urina, pensamos então na hidrocefalia de pressão normal e o primeiro passo é o paciente ser submetido a exames de neuroimagem, então tomografia de crânio e ressonância magnética de encéfalo. Tendo então o diagnóstico de imagem, temos então a seguinte preocupação: esse paciente pode melhorar com o tratamento, uma vez que são pessoas idosas, pessoas que muitas vezes têm outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, entre outros. Então existem os testes funcionais preditivos. Um deles é o TAP teste, que consiste na retirada de líquido da espinha e observação de se há ou não melhora clínica, o que já indicaria, se houver melhora clínica, a cirurgia definitiva, que seria o implante da válvula ou a neuroendoscopia. Outros dois testes podem e muitas vezes são realizados quando o paciente não tem o TAP teste positivo. Então, um deles é o teste da infusão, no qual, em vez de se retirar líquido, é infundido líquido dentro da espinha e verificado a complacência do sistema, ou seja, se todo o sistema nervoso central consegue acomodar de uma forma harmônica esse volume de líquido adicional. Isso é realizado através de um implante de um catéter na espinha, no qual é feito em ambiente de centro cirúrgico e observado curvas pressóricas. Um outro teste preditivo de uma acurácia muito maior é o teste da drenagem lombar externa. Então o paciente é submetido a um implante de um catéter na espinha e durante 3 dias esse catéter fica drenando de uma forma controlada e monitorizada através desse dispositivo o líquido céfalo-raquidiano. E durante esses 3 dias é possível os profissionais da saúde, familiares e o próprio paciente observar se existe melhora clínica ou não. Sabemos que o líquido céfalo-raquidiano é produzido na taxa de 20 ml por hora e nós programamos então uma retirada de 10 ml por hora, ou seja, 50% da produção de líquido é desviada para esse sistema e dessa forma observamos se o paciente melhora a marcha, melhora a memória e melhora a continência urinária. Uma vez que submetido a esses testes e o paciente de fato apresenta melhora, então conversamos sobre a terapia definitiva, que seria uma neurocirurgia, um implante de uma derivação ventrículo-peritoneal, no qual automaticamente durante todo o dia existe uma drenagem do líquido em excesso de dentro do crânio para dentro da cavidade abdominal. Com isso, os neurônios voltam a funcionar melhor, o indivíduo volta a ter uma marcha melhor, volta a conseguir andar em muitos casos, consegue ter o controle da urina da forma adequada e melhora também a sua parte intelectual e a sua memória. O tratamento definitivo, convencional e padrão ouro atualmente é o implante da derivação ventrículo-peritoneal com válvula programável, que permite, depois do seu implante, ajustes no consultório no decorrer do tempo, para se evitar complicações e para se obter melhores resultados. Então, sob anestesia geral, é feito uma trepanação, ou seja, um pequeno orifício no crânio, e esse catéter de silicone é posicionado dentro do ventrículo, de modo que a sua extremidade fica dentro do ventrículo
que é o local onde o líquido está acumulado, e esse líquido então é direcionado e acoplado a uma válvula que fica embaixo do couro cabeludo, por onde o líquido passa. Uma determinada pressão é ajustada, isso varia de paciente para paciente, e esse líquido então ele passa por todo esse tubo que é direcionado para dentro da cavidade abdominal, isso fica por baixo da pele do paciente. Depois, se necessário for, em consultas ambulatoriais, essa válvula ela pode ser regulada através desse dispositivo, que basicamente é um ímã, que consegue então aumentar ou diminuir a pressão da válvula de acordo com a necessidade do paciente. Em alguns casos específicos da hidrocefalia de pressão normal, onde principalmente na ressonância magnética de encéfalo é identificada uma obstrução interna do fluxo do líquido céfalo-raquidiano, ao invés do implante da derivação ventrículo-peritoneal, é possível uma outra modalidade de tratamento que seria classificada como um tratamento minimamente invasivo. Através de uma pequena trepanação na região frontal, com esse endoscópio é possível se abrir essa membrana e com isso o fluxo do líquido céfalo-raquidiano volta a funcionar normalmente, dispensando então a utilização da derivação ventrículo-peritoneal. O nome desse procedimento é terceiro ventrículostomia endoscópica.